Ai, vamos lá, que esse vídeo tem que sair hoje. Fala galera, aqui é o Moa e o vídeo de hoje não é um vídeo muito legal de estar sendo gravado. Eu tentei gravar ele 2 vezes ontem, mas não consegui, então espero que agora saia. No dia de ontem a gente completou 1 ano, então no dia 26 de janeiro de 2020 aconteceu aí essa fatalidade, né, um acidente de helicóptero com Kobe Bryant e a Gianna Bryant, que é a filha dele, e outras pessoas também que estavam nesse helicóptero, estavam indo assistir um jogo de basquete e acabou acontecendo essa fatalidade. Nesse dia eu lembro que eu estava no interior, na casa da minha família, e eu vi essa notícia pelo celular, assim, várias páginas de basquete que eu acompanhava começaram a postar, e é óbvio, né, como toda notícia dessa a gente acha que é mentira, acha que é fake news, alguma coisa assim, não está acontecendo nada, mas infelizmente era verdade. E agora, já começando o vídeo, eu vou contar uma história que eu tenho com o Kobe. Em 2015 eu fiquei por uns anos juntando uma grana, eu tinha um sonho de morar um tempinho ali nos Estados Unidos para desenvolver o inglês e tudo mais. Então em 2015 eu morei por um período em Denver. Eu lembro que eu estava na minha aula de inglês ali, né? E eu não tinha conseguido ainda ver uma entrevista, ou ver um filme, ou ver algum trecho de alguma coisa em inglês e entender praticamente tudo, entender toda a mensagem e praticamente tudo que passou. E eu lembro que eu tava era à tarde, e aí a gente teve um período livre, e eu peguei o celular, e em uma página de americana de basquete, agora eu não me lembro qual que era, mas eu sei que essa página postou uma entrevista do Kobe. E eu lembro que eu assisti, e eu entendi tudo, praticamente tudo, né? Não 100%, mas praticamente tudo. E eu lembro que eu me emocionei muito, eu fiquei muito feliz, e eu chamei a professora, a Emily, chamei e fui contar todo empolgado para ela, que é a primeira vez na minha vida que eu tinha entendido uma entrevista, um trecho em inglês ali, e que melhor ainda foi sobre basquete, foi sobre Kobe. E ela era muito fã do Kobe Bryant, a gente ficou conversando sobre o Kobe ali. Então, uma memória marcante na minha vida, né, por essa viagem e tudo. Infelizmente não consegui ver o Kobe jogar ao vivo, mas uma história bem legal que, tá marcado na minha vida com ele. Até para quem não conhece muito do basquete, vou contar um pouco sobre o Kobe, né? O Kobe, desde que ele entrou na NBA na década de 90, ele sempre se espelhou muito no Michael Jordan. Tanto que tem vários vídeos, se vocês jogarem na internet, no YouTube, de comparações de movimentos exatamente iguais do Michael Jordan com o Kobe. Inclusive, eles jogaram na mesma quadra, não no mesmo time, mas eles atuaram na mesma quadra por algumas vezes. E tem vários trechos também de vídeos mostrando o Kobe e ele conversando. Depois tem entrevistas do próprio Kobe falando que ele perguntava coisas na quadra pro Jordan, meio que dicas de defesa, dicas ali. E o próprio Jordan também, nesses momentos, deu algumas dicas para ele sobre o jogo em si. Querendo ou não, o Kobe cresceu vendo o Michael Jordan, apesar dele ter crescido na Itália, não nos Estados Unidos, porque o seu pai era um jogador profissional de basquete também. Até um dos motivos pelo qual o Kobe admira tanto o Oscar Schmidt, o brasileiro, porque o Oscar jogava na Itália naquela época, ele era o melhor jogador da liga, a qual o pai do Kobe também jogava. Um outro ponto do Kobe também que eu não posso deixar de falar é sobre a Mamba Mentality, que é uma mentalidade que o próprio Kobe Bryant desenvolveu, meio que, na verdade, o que ele fez na carreira dele para buscar excelência no esporte, ele acabou desenvolvendo com uma metodologia, e até que ele tem um livro sobre essa Mamba Mentality dele, e falando, é lógico, da carreira dele. Muito mais abrangente a metodologia do Kobe, mas alguns pontos basicamente seria fazer o que você ama, dar tudo de si para aquilo que você ama. Então, sempre na vida encontrar aquilo, um trabalho, um esporte, um hobby, em todos os pontos da nossa vida, a gente sempre encontrar o que a gente ama, a gente dar de si, investir mesmo. E se você está fazendo algo que você ama, então realmente se esforçar para aquilo. Tanto que tem várias histórias do Kobe, de outros jogadores
viam um Kobe treinando de madrugada basquete. Aí um outro ponto até buscar, é lógico, a gente nunca vai ser perfeito, mas a gente sempre tem que buscar a perfeição. Então a Mamba Mentality vai muito para esse ponto também, da gente sempre buscar. O alvo seria a perfeição, a gente não vai atingir, mas se o alvo é esse, então cada vez a gente vai estar mais próximo. Continuar fazendo todo dia, esse é um outro lema, tópico também da Mamba Mentality, de você, depois que você desenvolver tudo isso, você manter a prática, porque a prática leva muito mais a perfeição, né, ou o alvo que seja essa perfeição. Aí ele fala também de talento e a determinação, ser uma pessoa determinada. Então a Mamba Mentality, na verdade, tem vários itens que sempre buscam a excelência. Se fosse definir uma palavra, seria a excelência em um aspecto, no caso foi o basquete. E não tinha como também a gente passar aqui sem comentar um pouco de números da carreira de Kobe Bryant. Ele foi 5 vezes campeão da NBA, então ele tem 5 anéis de campeão. Os títulos foram 2000, 2001, 2002, que ele fez uma dupla ali com o Shaquille O'Neal, e depois 2009, 2010, que o destaque aí da equipe era a dupla do Kobe com o Paul Gasol. O Kobe ganhou o MVP da temporada regular somente uma vez, no ano de 2008, porém, nos outros anos, nos anos de 2009 e 2010, ele ganhou os prêmios de MVP das finais. Ele foi 2 vezes campeão de pontuação da NBA nos anos de 2006 e 2007. Nos anos de 2002, 2007, 2009 e 2011, o Kobe ganhou o prêmio de MVP do All-Star Game, que é aquele jogo que reúne os melhores jogadores da NBA num fim de semana, na verdade, um All-Star Weekend. O Kobe entrou aí 11 vezes pro primeiro time da NBA, o NBA First Team. Esse é o time com os melhores jogadores da temporada. E ele também entrou 9 vezes no primeiro time de defesa da NBA. Isso já mostra o equilíbrio no jogo do Kobe, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Além disso, ele ainda foi campeão do torneio de enterrada no ano de 97. Outro ponto que eu queria ressaltar também, tem muitas polêmicas sobre isso, é a questão do Paul Gasol e do Shaquille O'Neal na vila do Kobe Bryant. Com o Paul Gasol sempre foi uma relação muito boa, mas a gente sabe que ali no primeiro tricampeonato, o Shaq e ele tiveram muitas brigas, muitas desavenças, muitas discordâncias entre os dois. Inclusive foi um dos motivos que o Shaquille O'Neal foi trocado depois, por causa dessas desavenças. Eles sempre brigavam por questão de protagonismo da equipe, apesar de que em quadra eles atuavam muito bem, mas a gente sabe que não é só na quadra que acontecem as coisas. Tem todo um clima e um ambiente da equipe, então sempre tiveram mesmo essas brigas, essas tretas ali entre eles, mas depois que bom, né, que depois eles acabaram ficando mais próximos, se tornaram amigos mesmo e deixaram essas coisas de lado, porque eles também eram jovens, então acaba acontecendo o ego, né, que eu falo bastante aqui, acaba tomando conta geralmente quando você é mais jovem. Além do Kobe ganhar todos esses prêmios que a gente comentou, ele ainda ganhou um Oscar no ano de 2018 com um curta-metragem. O Oscar foi de melhor curta-metragem com o filme Dear Basketball, que foi no ano de 2018. E esse curta-metragem foi inspirado, uma animação, né, um curta-metragem em animação, foi inspirado numa carta que o Kobe escreveu no ano de 2016, que foi o último ano dele na NBA. Então é uma carta como se ele estivesse agradecendo ao basquete por tudo que o basquete proporcionou na vida dele. E não tem como não se emocionar. Eu não posso nem colocar aqui, eu nem assisti antes de gravar esse vídeo. Já está sendo difícil gravar esse vídeo. Eu nem vou colocar porque aí eu não vou conseguir de novo gravar. Mas assiste, que vale muito a pena. É rápido, né? São 3, 4 minutos. E não tem nem o que falar. Assiste. Não poderia deixar de falar também do último jogo de Kobe, no ano de 2016, que foi a última temporada do Kobe na NBA. A última partida dele foi contra o Utah Jazz. O Lakers já vinha há vários anos mal. O Kobe também já não estava fisicamente, há anos ele já vinha sofrendo com lesões. Então ele não estava conseguindo jogar direito, mas ele nesse último ano jogou bastante jogos. E, lógico, o último jogo, a gente via ali que foi meio que na emoção mesmo, no esforço, porque o corpo dele já não conseguia muito depois de tantas lesões que ele sofreu. E esse jogo, resumindo, o Kobe fez 60 pontos, num jogo
de final de carreira, o último jogo seu na liga, fazer 60 pontos, faltando 3 minutos para acabar o jogo. O Lakers estava perdendo de 10 pontos. Aí o Kobe colocou a bola embaixo do braço e já era. Todos os ataques e também o Staples Center tava a loucura, né? Gritando o nome dele, incentivando. Resumindo, ele virou o jogo, completou 60 pontos e o Lakers ganhou esse jogo. Uma história sobre esse jogo é que depois que acabou, as filhas dele, do Kobe e a sua esposa, estavam assistindo a partida ali perto da quadra. E é engraçado ver as cenas, né, da família dele, assim, em choque, a esposa e as filhas. Tem uma história muito legal que ele comentou com as filhas depois, falando mais ou menos assim, como elas eram muito pequenas, elas não viram o Kobe no auge. Então ele comentou com elas, isso aqui era o que o papai fazia direto antigamente. E aí elas ficaram tipo em choque, assim, muito felizes, né, pela atuação dele, mas em choque porque elas não tinham visto ele atuar daquela maneira. Quando ele, lá em 2010, quando ele foi campeão no Lakers, até um pouquinho depois, elas eram muito pequenas, elas nem lembram. Então, foi assim, também tenho lembranças maravilhosas desse jogo assistindo. Tenho certeza que quem assistiu também se emocionou bastante, assim, foi inacreditável esse jogo. E para fechar, eu queria falar um pouco sobre o Kobe e a Didi, a relação deles de pai e filha, que sempre foi muito legal. O Kobe sempre mostrava isso. A Didi, uma das filhas, a outra filha do Kobe, era muito ligada ao vôlei, e a Didi é muito ligada na questão do basquete. Então o Kobe, é lógico, sempre apoiou as duas, mas como o Kobe é um jogador de basquete, acaba que ele também ajudava muito mais a Didi por ser o esporte o Kobe que ele praticava. Então essa relação de proximidade dos dois era muito legal. É lógico que o basquete contribuía, mas ele tinha uma relação bem próxima da família. E também eu queria deixar aqui, aí é uma coisa que provavelmente aconteceria, né? E como aconteceu essa fatalidade, a gente não sabe. Provavelmente o Kobe Bryant, ele até criou, né, uma empresa, um time para isso, que é a Mamba Sports Academy. Imagina só o tanto que o Kobe, ele já estava muito ligado até com a Sabrina Ionescu, que entrou há um ano praticamente aí na WNBA, ele era muito próximo dela, a Didi sempre treinava com ela também. Então imagina só o que o Kobe, com a sua influência que ele tem no mundo todo, o que ele não ia fazer e ajudar principalmente o basquete feminino no mundo. A gente sabe que tem uma diferença gritante entre a questão de publicidade mesmo, de investimentos no basquete masculino e no basquete feminino. Nos esportes em si, há uma diferença, né? A parte de investimentos e tudo, patrocínios, masculino e feminino. Então o Kobe, pela sua grandeza, sem dúvida nenhuma, ele iria contribuir muito para o crescimento do basquete feminino. E acabava que a Didi já mostrou vários vídeos também, se vocês assistirem, ela mostrou muito talento, o mesmo talento do pai, mas o pai já estava colocando desde criança para ela ali a metodologia, né, o pensamento da Mamba Mentality. Porque uma coisa é você ter talento, outra coisa é você praticar e estar com esse pensamento campeão, vamos dizer assim, sempre, para sempre buscar aquela perfeição que eu comentei. Sempre estar bem próximo dela ou sempre ter ela como um alvo. Então, assim, não tem nem como, eu tô falando aqui, mas não tem nem como mensurar, para mim, o quanto o basquete feminino iria crescer se o Kobe Bryant ainda estivesse aqui entre nós, a Didi também, o quanto ele iria disseminar. Ele já estava fazendo muita coisa, mas ia ser, uma contribuição gigantesca. Na verdade, esse episódio foi mais para fazer uma homenagem mesmo ao Kobe. Foi num clima, eu já tinha, como eu falei no começo, eu tinha tentado gravar ele várias vezes e acabei parando, não consegui. Então foi um clima bem mais de homenagem, na verdade não é um vídeo feliz de fazer, nem um tópico, porque a gente queria que o Kobe e a Didi estivessem aqui entre nós, mas foi mais no caráter de homenagear eles mesmo e falar um pouquinho, para quem não conhece, um pouquinho do Kobe aí, da Didi, as carreiras dele, principalmente do Kobe, né, a carreira dele na NBA e tudo que ele contribuiu aí pro mundo do basquete. Então é isso, galera. Siga o Rebodank aqui, se inscreva para ajudar a gente a disseminar cada vez mais o basquete aí, Brasilzão afora. Comenta aqui embaixo, você tem alguma história aí também com o Kobe? Teve algum ponto marcante aí da sua vida que você sempre lembra dessa história com o Kobe Bryant? Deixa aqui embaixo também, assim como eu tive e contei aí para vocês no episódio de hoje. Então é isso, valeu, falou!
Tchau.